Igreja Missionária, Igreja Cuidadora, capítulo 2. Fundamentando missões. Missões não podem ser feitas tendo como base a emoção, ou mesmo a necessidade que o homem tem de ouvir o Evangelho. O envolvimento com a obra evangelizadora precisa ter uma fundamentação mais consistente, pois nem sempre conheceremos totalmente as necessidades dos campos longínquos ou teremos um impulso emocional positivo em relação à ação missionária. A ação da Igreja precisa ser baseada nas instruções bíblicas a esse respeito. O conhecimento do alvo que Deus tem para as nações, a consciência do propósito de Deus para o seu povo e o desafio da obediência aos preceitos divinos são fundamentais para a nossa caminhada enquanto Igreja missionária. O alvo que Deus tem para as nações. Missões no Antigo Testamento. Desde a criação do mundo, Deus desejou que a sua glória fosse espalhada sobre a terra. Quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 28, também firmou com ele um pacto que subsiste no cumprimento de 3 tarefas. A primeira tarefa foi a de se multiplicar e encher a terra. E, obviamente, essa tarefa se referia ao relacionamento de um homem e uma mulher, e posteriormente aos seus descendentes, o que é conhecido na teologia como mandato social. É claro que qualquer relacionamento conjugal, excetuando-se o de um homem com uma mulher, não teve origem nos planos divinos e jamais cumprirá os seus propósitos. A segunda tarefa é chamada de mandato espiritual, cuja responsabilidade é do homem em espalhar a imagem de Deus e, consequentemente, o conhecimento de sua glória através do povoamento de toda a terra. A terceira é conhecida na teologia como mandato cultural, ou seja, a corresponsabilidade do cuidado de tudo que foi criado. A terra e tudo que nela há precisa ser preservada, administrada e desenvolvida pelo homem. Percebe que o alvo do Senhor é que o homem seja instrumento da proclamação da sua glória em todos os lugares e através de todas as suas ações. Essa tarefa é repetida a Noé e seus filhos após a destruição da humanidade, naquele período de tanta corrupção e maldade. Gênesis capítulo 9, versículos do 1 ao 7. Com a entrada do pecado no mundo, o projeto divino para o homem e sua tarefa foi afetado. Para que seus propósitos continuassem a ser alvo do homem, o Senhor estabeleceu um povo que levaria a sua marca de aliança e testemunharia o seu nome, revelando seu poder e glória. Nesse intuito, Deus vocaciona Abraão e o abençoa com a promessa de que seus dependentes seriam instrumentos para que as nações fossem abençoadas. De Abraão, Israel é instituído, a vida pela fé é estabelecida e as nações continuam a ser o alvo do testemunho. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3. Daí por diante, lemos em todo o Antigo Testamento a ação de Deus em vocacionar profetas para desafiar o povo a manter a sua caminhada de testemunho por todas as nações. Será que podemos, por exemplo, ouvir a mensagem do profeta Isaías? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Podemos cantar com os salmistas os cânticos missionários? Salmo 117, versículo 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Que tal o Salmo 96, versículo 3? Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas.
Como não se mover lendo o Salmo 67? Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te, os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te, povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Missões no Novo Testamento. A prática de missões é visualizada de forma mais clara nos escritos do Novo Testamento, talvez pelo caráter universalista da ação da Igreja, contrastando com o sentimento inclusivo de Israel. Thomas Hoover, em seu livro Missões, o Ide levado a sério, diferencia a prática do testemunho a ser dado para os gentios, revelada no Antigo e Novo Testamento. Ambos os testamentos falam do reino de Deus, mas existe uma diferença significativa entre eles. O Antigo Testamento fala das nações como vindo a Jerusalém para adorar a Deus, enquanto o Novo Testamento fala dos servos de Deus saindo de Jerusalém para ganhar as nações para Cristo. O Novo Testamento revela uma atitude mais ousada em direção à expansão do reino, que é o grande alvo do povo do Senhor desde o Antigo Testamento. Timóteo Carriker diz: Lucas apresenta a própria missão de Jesus tendo o seu clímax em Jerusalém. A cidade simboliza o papel de Israel na história da salvação. A missão é sempre feita em referência a Jerusalém para demonstrar a continuidade daquilo que Deus fez no Velho Testamento. Lucas capítulo 2, versículos do 5 ao 12. Esta preocupação pela continuidade de Israel não diminui o universalismo inerente ao Evangelho, pois embora os gentios se convertam só após a rejeição de Israel, a salvação era propósito de Deus desde o início. Lucas capítulo 14, versículos do 15 ao 17. Os evangelhos, e mais claramente o livro de Atos e as epístolas paulinas, demonstram a compreensão que a igreja do período apostólico teve de sua função missional. As últimas palavras de Jesus aos seus discípulos definem o caráter missionário que o novo organismo espiritual teria. A igreja assume uma função muito mais ofensiva quanto à responsabilidade de proclamação do reino estabelecido em Jesus. Alguns textos bíblicos basilares que antecedem ao estabelecimento da igreja em Atos 2. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. A própria existência dos textos do Novo Testamento é de natureza divina, mas de caráter essencialmente missionário. Desde a encarnação do Verbo, os escritos assumem um caráter claramente de alcance universal, ou seja, até os gentios podem ser chamados de filhos de Deus, desde que creiam no Messias. João, capítulo 1, versículo 12. Passando pelo registro indiscutível da vocação do apóstolo Paulo, destinado especificamente aos gentios. Atos, capítulo 26, versículos 15 ao 18. Indo até o ensino dogmático da compreensão da essência da igreja,
conforme Efésios capítulo 3, versículo 6, que diz: os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, como Peters nos esclarece. A teologia missionária do Novo Testamento não é difícil de ser estabelecida. Precisamos apenas nos lembrar do fato de que o livro de Atos é o autêntico registro missionário dos apóstolos e da igreja primitiva, e de que todas as epístolas foram escritas para igrejas estabelecidas através de esforços missionários. Se o cristianismo não fosse uma religião missionária e os apóstolos não tivessem sido missionários, não teríamos o livro de Atos e nenhuma epístola. O propósito de Deus para o seu povo. Quando o Senhor separou um povo para si, desejava um relacionamento pessoal com o homem e, ao mesmo tempo, tinha interesse pelo testemunho entre as nações, como já vimos. É impressionante ver como a essência ministerial da igreja é facilmente ofuscada no evangelicalismo atual, tanto nas igrejas históricas mais conservadoras, quanto nas igrejas que têm surgido neste novo mar de denominações e comunidades dos últimos 30 anos. A igreja está sendo conduzida a viver em si mesmada, voltada ao seu próprio crescimento como prioridade de suas ações, preocupada em provar que sua estrutura ou estratégia é a melhor do mercado. As ações são todas direcionadas para dentro de suas paredes, e quando há alguma variação nisso, não passa de uma meia-culpa, ou seja, uma ação movida por um resquício de consciência do distanciamento de sua principal função. Missões, enfim, o que precisa é de alicerces bíblicos sobre os propósitos do Senhor para a igreja. Charles Engen afirma: a questão da finalidade da igreja é de extrema importância, quer no âmbito da congregação local, quer nos âmbitos regional, nacional, internacional e transcultural. A mesma pergunta se apresenta a toda a vida e atividade da igreja. A maneira que reagirmos determina o modo de estipularmos as metas, definirmos os objetivos e traçarmos as estratégias. A igreja missionária vem à tona quando seus membros participam cada vez mais da existência da igreja no mundo por meio da koinonia, comunhão, do querigma, pregação, da diaconia, serviço e da martíria, testemunho. A confissão querigmática que Jesus é o Senhor obrigatoriamente implica movimento para fora, em direção ao mundo que é a arena e o receptor da proclamação querigmática da igreja. Citação de 1996, página 110 a 118. Charles Engen. Os dons de caráter eclesial são fundamentais para o preparo da comunidade, a fim de que cada membro desempenhe seu ministério. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 14. A igreja, porém, não pode se contentar em engordar-se. Sua principal tarefa está fora das quatro paredes. Em seu ensino aos que desejam ser ganhadores de almas, Spurgeon sentencia: não devemos considerar a igreja cristã como uma luxuosa hospedaria onde os cristãos podem hospedar-se tranquilamente, cada um em suas próprias acomodações, mas sim como um acampamento em que os soldados se reúnem para exercitar-se e receber treinamento para a guerra. Devemos considerar a igreja cristã não como uma associação para mútua admiração e consolo recíproco, mas como um exército com seus estandartes marchando para a batalha, a fim de obter vitórias para Cristo, destruir as fortificações do inimigo e acrescentar províncias após províncias ao reino do Redentor. Citação 1993, página 147. O apóstolo Pedro enquadra de forma simples e clara o propósito que Deus tem para os seus filhos, quando os chama do mundo e os dota de sua natureza. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Quando na sua primeira epístola
afirma categoricamente, sob divina inspiração: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Essa conjunção, por mim grifada no texto bíblico, denota propósito, ou seja, comunica o objetivo que Deus tinha quando nos elegeu, nos promoveu a sacerdotes, com acesso pessoal a Ele, nos santificou, separou para si e nos adquiriu como povo, de anunciar as virtudes de Jesus. Qualquer outra prioridade ou direção, qualquer outra atividade que consuma o tempo, os recursos e ocupe os dons dos membros da Igreja, por mais bíblica que pareça, por mais virtuosa que seja, constitui-se um caminhar para fora da vontade de Deus em relação ao seu povo. O distanciamento do verdadeiro e principal motivo da Igreja existir e ainda permanecer neste mundo. Com isso, não quero ignorar a diversidade do corpo de Cristo e seus diversos dons, mas todos eles devem direcionar seus motivos e alvos para a tarefa da Igreja: fazer Jesus Cristo conhecido. Temos um grande universo de comunidades conhecidas como evangélicas em nosso país, muitas delas sobrevivendo sob tema da vitória e do poder, concedido aos cristãos fiéis. Não tenho como objetivo neste livro fazer uma avaliação teológica desta posição equivocada ou mesmo de fazer um arrazoado apologético da fiel doutrina bíblica a esse respeito, mas quero chamar a atenção do erro na compreensão do principal propósito divino na concessão de poder ao seu povo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus comunica aos apóstolos no momento de sua ascensão que lhes concederia poder, duas coisas ficam bem claras: a origem desse poder, o Espírito Santo. Ninguém é possuidor de poder espiritual em si mesmo. Este é concedido pelo Senhor. Então, qualquer vaidade ou orgulho por resultados espirituais positivos é mera presunção. Em segundo lugar, o objetivo desse poder é testemunho eficaz em todos os lugares. Então, se você não está disposto a viver uma vida de testemunho e dar uma palavra evangelística no seu dia a dia, de se envolver em algum nível da obra missionária, não ore pedindo a utilização do poder oriundo do Espírito. A grande comissão registrada no Evangelho de Mateus também deixa implícita a concessão de poder do Senhor para realizar a sua obra de testemunho. O Senhor afirma ter todo o poder ou toda a autoridade, e em seguida outorga esse poder aos apóstolos, para que façam discípulos de todas as nações. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. É fundamental lembrar que aquele que nos comissiona foi também comissionado, e assim outorga a missão com a autoridade do Pai. Jesus afirmou categoricamente: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e anunciar. João capítulo 12, versículo 49. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. João capítulo 7, versículo 29.
Como o Pai me enviou, eu também os envio. João capítulo 20, versículo 21. O que temos é uma missão celeste, gerada no coração do Pai, tendo como ápice a encarnação, ensino, morte e ressurreição do Filho, e conclui a missão manifestando a mensagem delegada à Igreja para ser anunciada até que o último entre os eleitos seja sumado. Mateus capítulo 24, versículo 14. O desafio da obediência. Os textos bíblicos que tratam da função da Igreja na obra de evangelização do mundo estão em sua quase totalidade na forma de imperativo. Subentende-se, portanto, que o envolvimento da Igreja ou do crente individualmente com missões não é uma opção que se tenha. É uma obrigação a ser assumida diante do Senhor. O apóstolo Paulo, considerado um dos mais eficazes evangelistas da época da Igreja, afirmou sobre sua ocupação como pregador entre as nações: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. O reverendo Ronaldo Lidório, em uma das vezes que esteve pregando na Igreja Presbiteriana das Graças, no Recife, contou-me de uma viagem que ele realizou com o intuito de mapear novas comunidades indígenas no Amazonas. Adentrando na região onde não havia registro de atividade missionária por nenhuma das missões que ministram naquele perímetro, entrou por um rio ainda inexplorado, cria ele. Parando à beira de um igarapé e orientado por um prático conhecedor da região e dos rios dali, penetrou naquela mata por alguns quilômetros até chegar a uma tribo. Chamou-lhe a atenção o fato de não haver nenhum registro sobre aquela comunidade, mas haver ali uma igreja implantada, com um bom número de crentes. Sophia Muller nos falou sobre Jesus, explicou um deles. Os milhares de convertidos daquela região faz com que o trabalho dessa missionária, falecida em 1997, seja considerado o mais fundamentado e frutífero de toda a região amazônica do Brasil, Venezuela e Colômbia. O pastor Ronaldo teve posteriormente em mãos o registro de uma entrevista com Sophia Muller, publicada por uma revista evangélica americana. Desta entrevista, uma resposta lhe chamou a atenção. O repórter perguntou-lhe sobre como havia sido seu chamado missionário, ao que ela respondeu: "Que chamado? Eu só li nas Escrituras uma ordem e obedeci." O trabalho missionário eficaz é feito por crentes e igrejas que decidem obedecer ao Senhor. Não importa o tamanho da igreja, não importa os limites do comissionamento. A obediência nos leva aonde não podemos ir sozinhos. É fato que a obediência nos coloca muitas vezes em posições de aparente vulnerabilidade. Penso no chamado de homens como Abraão, Davi, Jeremias, Pedro, entre outros. Abraão, por exemplo, é chamado para uma mudança de vida quando tudo estava bem estabelecido em sua vida. Tinha família organizada, morava na segurança da região e seus familiares. Enfim, por que sair de Harã para outro lugar? Resposta: obediência. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 4. É bem possível que, ao ser chamado, um comissionado tenha de abrir mão de coisas que muito ama.
Muitas vezes, sua segurança financeira, material é colocada em xeque. É bem provável que seja considerado muito mais lógico permanecer onde está e ajudar outros a irem ao campo, do que ele mesmo ir. Se Deus o deseja trabalhando nos campos missionários, nem seu dinheiro, nem suas orações jamais poderão ser substitutos aceitáveis. Hudson Taylor, missionário na China. Comparando a postura de obediência que assolava a igreja e a obediência requerida pelo Senhor, Spurgeon afirmou: "O Senhor disse a seus discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo." E lhes prometeu que se seguiriam sinais, como de fato aconteceu. E continuará acontecendo. Precisamos retornar à prática e ao ensino dos apóstolos. Precisamos pôr de lado os mandamentos dos homens e as fantasias das nossas mentes. Precisamos fazer o que Cristo nos diz, como Cristo diz e por que Ele nolo diz. É definido e categoricamente necessário que ocupemos o lugar de servos. E se não quisermos fazer isso, não podemos esperar que Deus opere conosco e através de nós. Na medida de nossas luzes, estejamos determinados a ser tão fiéis à ordem do nosso Senhor e Mestre como a agulha ao polo magnético. Jesus diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Com esse ensino, o que é conivente com a desobediência parece dizer-nos: "Vão adiante de mim ou fiquem para trás, distantes de mim. Lancem as redes. Mas será noite para vocês e nessa noite nada apanharão. Quando fizerem o que lhe ordeno, lançarão a rede à direita do barco e terão bom resultado." 1993, página 209. Fundamentando o cuidado integral do missionário. Apesar da ênfase do sim seja mais contemporânea no meio das igrejas enviadoras e agências missionárias, o cuidado integral é prática desde os tempos em que os primeiros missionários foram enviados pela igreja primitiva. Gostaria de destacar um dos principais missionários da era apostólica para comprovar que as igrejas daquela época obedeciam a esse princípio. E podemos ver que o Senhor aprova a atitude obediente daqueles homens. Paulo e Barnabé estavam servindo ao Senhor na igreja de Antioquia da Síria, juntamente com outros líderes, quando foram separados e enviados para a obra missionária. Observe algumas considerações levantadas sobre o início da caminhada missionária de Paulo, baseadas nestes poucos versículos. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: "Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Paulo, juntamente com Barnabé, foi enviado pela igreja de Antioquia após algum tempo servindo nela. Isso significa que a igreja os conhecia muito bem. Quando os enviaram, fizeram-no na convicção de que era a orientação do Espírito Santo e não fruto de entusiasmo pessoal. Somente após um tempo de jejum e oração, impuseram-lhe as mãos. O ato de impor as mãos é uma prática simbólica de transmissão de autoridade e reconhecimento do ministério. A origem do ato da igreja de Antioquia certamente se reporta ao Antigo Testamento, quando esse ato público se revestia de um significado espiritual. A transmissão da liderança do povo de Israel, por exemplo, foi formalizada por um ato de imposição de mãos de Moisés sobre Josué. Números capítulo 27, versículos 15 ao 23.
Diante do sacerdote e de todo o povo, esse ato faz com que todos se sintam comprometidos com aquele que é líder e o reconheça como tal em todo o tempo. Quero estimular a Igreja a um ato de envio missionário, com imposição de mãos, àqueles que são reconhecidos e enviados pela comunidade. Esse ato é mais do que um momento litúrgico, é uma declaração de cumplicidade feita pela comunidade ao missionário que é enviado. É uma conscientização coletiva da responsabilidade por aquele que está sendo enviado. O ministério do apóstolo Paulo pelo mundo contou com o envio da Igreja de Antioquia e a parceria de outras comunidades em sua caminhada. Quero destacar 3 áreas importantes e significativas no desenvolvimento do ministério de Paulo, o que demonstrou o cuidado da Igreja para com aquele que exercia o ministério comissionado. Manutenção financeira. O apóstolo Paulo foi sustentado em quase todo o tempo pelos recursos que lhe eram enviados pelas igrejas com quem ele se relacionava. É fato conhecido que em alguns momentos ele precisou angariar o sustento, usando uma habilidade para confeccionar tendas, mesmo que há quem discorde que esse tenha sido o motivo principal do seu trabalho manual. Ele fez isso quando chegou a Corinto e ficou hospedado com Áquila e Príscila. E esses irmãos tinham esse ofício. Atos capítulo 18, versículos do 1 ao 3. De fato, a igreja implantada em Corinto não correspondeu como devia à responsabilidade de mantê-lo. Contudo, durante o tempo de ministério ali, Paulo foi sustentado por igrejas da Macedônia, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9. Nesta mesma epístola, Paulo argumenta sobre a responsabilidade que a igreja de Corinto tem de manter um obreiro dela, o qual a acompanhava muitas vezes, Tito. Paulo também solicita a manutenção da igreja de Corinto para outros obreiros enviados para lá. Leia 2 Coríntios capítulo 8. A igreja de Corinto tinha mais facilidade de ajudar os pobres. 1 Coríntios capítulo 16, versículos do 1 ao 4, do que manter seus missionários. Espero não haver nenhuma prática coincidente em nossas igrejas hoje. Tanto a ação social quanto o envolvimento financeiro com os comissionados tem seu lugar no orçamento de nossas comunidades. Ambos são importantes e marcas de uma igreja bíblica. Paulo possuía uma igreja mantenedora, fiel e atenciosa, a igreja de Filipo. Ele escreve parte da epístola registrando sua gratidão a essa comunidade. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou satisfeito, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tornar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procuro dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao 19.
A prática do sustento financeiro por parte das igrejas é um fato na história missionária da Igreja Apostólica e na história da Igreja durante séculos. O que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses demonstra o quanto se sentia valorizado por essa comunidade, pelo fato dela cuidar para que nada lhe faltasse. A saúde. Outra área importante do cuidado integral é o da saúde. E com isso quero dizer saúde física e emocional. O apóstolo Paulo sempre é citado como grande evangelista, empreendedor, ousado, etc. Mas cabe também o registro, como também ele fez, de suas fraquezas. Paulo tinha reconhecidamente problemas físicos que o limitavam em algumas ações inerentes ao seu ministério. É certo que Paulo tinha problemas graves na vista. Por exemplo, ele escreve aos Gálatas duas expressões que comprovam isso. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes e nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e mos darias. Gálatas capítulo 4, versículos do 13 ao 15. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Paulo, devido ao seu problema de vista, não escrevia pessoalmente suas epístolas, usava companheiros como Tércio, Romanos capítulo 16, versículo 22, Sóstenes, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Timóteo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, e assim por diante, mas ele ensinava de próprio punho o que se tornou marca de suas cartas. Saudação da minha própria mão, de Paulo, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 21. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Colossenses capítulo 4, versículo 18. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17. Eu, Paulo, de minha própria mão os escrevi, e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim deves. Filemão capítulo 1, versículo 19. O cuidado das igrejas fez com que Lucas, um médico, fosse levado como companheiro de Paulo durante os anos em que ele viajou em suas viagens missionárias, segunda e terceira viagens. Companheiro constante, Lucas foi como um plano de saúde de primeira linha para aquele obreiro. O doutor Lucas esteve ao lado de Paulo até o fim de sua vida, mesmo quando outros foram embora. Lucas permaneceu ao lado do apóstolo, cuidando dele. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Uma das experiências de cuidado mais interessante ocorreu quando Paulo estava ainda em sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 14. Ele e Barnabé haviam entrado em Listra, curado um coxo de nascença, nos versículos do 8 ao 10, e rejeitado que o adorassem como deuses por terem efetuado essa cura, nos versículos 11 ao 18, instalou-se então uma ação agressiva contra eles por conta dos judeus que haviam chegado de Antioquia e Icônio, e apedrejaram Paulo até pensarem que estava morto, e o arrastaram para fora da cidade. Versículo 19. O versículo 20 é iniciado com a conjunção mas, e ela indica a mudança de situação que introduz um dos momentos mais significativos da relação entre o missionário e a igreja. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio,
que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por mais tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículos 19 ao 22. Coloquemo-nos no lugar de Paulo, decepcionado com um colega missionário que havia abandonado a equipe. Marcos, perseguido por causa da mensagem salvadora de Jesus, injustiçado por ter feito um bem a um homem coxo, agredido moral e fisicamente até o limite que um ser humano possa resistir. Parecia que tudo havia chegado ao fim, mas algo decisivo aconteceu. Os discípulos o rodearam. Posso imaginar um grupo de homens que aplicou remédio em suas feridas e cuidou dos seus sangramentos, tanto físicos como emocionais. Resultado: Paulo levantou-se, entrou na cidade e continuou seu ministério em Derbe, cidade vizinha. Voltou a Listra, Icônio e Antioquia para confirmar a fé dos discípulos. Ele estava curado. Seu ministério havia sido restaurado, sua vocação confirmada e seu ânimo redobrado. A igreja cuidadora de Listra foi o instrumento de tudo isso. Louvado seja o Senhor! Precisamos de igrejas que aprendam a levantar seus obreiros caídos. Carecemos de irmãos que fiquem em volta dos comissionados cansados, feridos, desanimados ou mesmo duvidosos. A igreja que se declara ou deseja ser missionária tem que lidar com situações como essa. Urge uma estrutura de cuidado em nossas comunidades que sirva de refúgio para os soldados feridos. A estrutura ministerial. O missionário tem sonhos e projetos pessoais, ministeriais e familiares. Ele não é executor de determinação da diretoria da agência a qual está ligado, nem cumpridor dos sonhos do pastor de sua igreja enviadora. Ele é um vocacionado. Tem seu ministério, planos e sonhos colocados pelo Senhor em seu coração. Precisamos ouvi-lo. O apóstolo Paulo fazia planos muito bem delineados, mas era sensível ao comando do Espírito Santo em sua vida. Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10. Durante a sua jornada ministerial, as mudanças tiveram que ocorrer à luz da visão que Deus colocava diante de seus olhos. Um dos planos de Paulo era anunciar a Cristo e plantar uma igreja na região da Espanha. Ele compartilha com a igreja de Roma e propõe que ela o envie como missionário para lá. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 15, versículos 23 ao 29. Não há registro bíblico de qualquer viagem de Paulo à Espanha, mas há documentos que reconhecem a sua presença lá, entre a primeira e a segunda prisão em Roma.
Uma igreja que ouve e sonda os sonhos dos seus comissionados é um alento e motivação para os que se afadigam na obra do Senhor. A igreja, nos primórdios, nos dá o exemplo para seguirmos.